Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? E aí, galerinha do xadrez, tudo beleza? Dá oi do Kim, dá oi. E aí? Tudo beleza? Pessoal, hoje é dia de descanso aí no torneio de candidatos e eu resolvi trazer para vocês uma partida que aconteceu aí no ano de 2020, ano passado, entre Magnus Carlsen aqui com as peças brancas e Anish Giri, o super grande mestre aí holandês, que tá na disputa do torneio de candidatos aí na liderança contra o Jan Nepomniachtchi. O Jan Nepomniachtchi russo está na liderança e o Anish Giri está buscando. Muito difícil, faltando 2 rodadas. O Anish Giri tem que terminar meio ponto à frente de Jan Nepomniachtchi, tem um desafio grande pela frente, mas enfim, são os dois aí que muito provavelmente um dos dois será o vencedor do torneio de candidatos e disputará o Mundial contra o Magnus Carlsen no final aqui desse ano. Vamos dar uma olhada nessa partida, então, uma partida rápida, se eu não me engano de 15 minutos, com 10 segundos de acréscimo, entre Magnus Carlsen e Anish Giri. Magnus Carlsen abre aqui com o peão dama, olha só, D4, temos cavalinho F6 aqui pelo Giri, C4, buscando aí uma forte presença já aqui no centro, e aqui E6 pelo Giri, possibilitando o D5, também possibilitando o desenvolvimento aí do bispo de casas escuras, cavalinho F3, D5, cavalo C3 e aqui bispo B4, o Giri crava aqui o cavalo do Magnus Carlsen. Temos C por D5, E por D5 e o Magnus Carlsen agora joga o lance bispo F4, né, desenvolvendo o bispo, já pressionando o ponto lá de C7, já que a coluna C aqui está semi-aberta, C7 pode virar um alvo interessante. Cavalinho E4 foi jogado aqui pelo Giri, né, um lance aqui já pressionando de cara no começo da partida o cavalo aqui em C3, torre C1 foi jogado agora pelo Carlsen, trazendo mais uma proteção para a casa de C3. Notem que dama 4 cheque, né, atacando o bispo, parece que vai ganhar peça, mas cavalo C6 defende o cheque e defende também o bispo, então não ganha peça, tá bom? Torre C1 foi jogado pelo Carlsen, temos cavalo C6 e agora cavalo aqui em D2 pelo Magnus Carlsen, botando pressão aqui em E4, né? Ele deixa o peão de D4, mas coloca forte pressão aqui na casa de E4. Uma possível continuação aqui seria cavalo por D4, não foi jogado pelo Giri, mas aqui poderia seguir com dama em A4 cheque, né? Fazendo o cavalo voltar lá para C6, e aí tá caindo em E4. Poderia jogar cavalo de C por E4, D por E4, e aqui um bonito lance, torre por C8 seria possível aqui nessa posição, bacana, né? Eliminando aqui o cavalo que está defendendo o bispo, então ameaçando capturar também o bispo na sequência. Aqui as pretas poderiam trocar primeiro aqui com cheque, né? Bispo por D2 cheque, bispo por D2 e depois capturar essa torre com B por C6, mas as brancas ficariam com um jogo bem interessante depois de dama por C6 cheque, atacando a torre também, praticamente forçando o bispo D7 e dama por E4 cheque. As brancas ficam com um peão a mais aqui e, no entanto, uma qualidade de troca a menos, né? São 2 torres e um bispo contra 2 bispos e uma torre, mas seria uma possibilidade bastante interessante, provavelmente o que o Magnus Carlsen estava provocando quando fez aqui o lance cavalo D2. Mas o Giri vai para um lance interessantíssimo aqui na posição. O Giri faz o surpreendente G5 aqui, olha só, atacando o bispo já aí do Magnus Carlsen. A partida seguiu com o bispo em E3 e agora a troca aqui em C3. Cavalo por C3, B por C3, o bispo aqui do Giri está atacado. Bispo em A3 atacando a torre, ganhando um tempo aqui. Torre B1 e agora F5, o Giri com o rei no centro, vai avançando com os peões e de cara já está ameaçando aqui capturar, né? Prender o bispo do Magnus Carlsen. O Carlsen tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Joga G3, dando mais um controle aqui na casa de F4 e também permitindo aqui o desenvolvimento do bispo. Bispo D6 foi jogado pelo Giri e agora a torre G1 aqui pelo Carlsen. Todo mundo... o Magnus Carlsen preferiu não dar roque aí e joga com o lance torre G1, vai querer atacar o rei do Giri. E o Giri então faz o corajoso roque aqui, mesmo com essa estrutura de peões bastante avançada. O Giri prefere jogar roque e renovar a ameaça aqui de F4. A torre agora está dando apoio, que legal. H4 foi jogado pelo Magnus Carlsen, F4 aqui de qualquer maneira pelo Giri. Temos G por F4 e aqui o lance do Giri surpreendente aqui, o lance G4, né? Então foi muito corajoso
aqui esse lance F4 do Guiri, né? Foi um lance muito corajoso, porque o peão aqui de G tá cravado, né? Com a torre aqui em G1, essa foi uma das ideias aqui do Carlsen. O Carlsen segue com G por F4, claro que aqui a gente não tem, peão toma, porque tá cravado, mas agora G4, então o Guiri entregou, sacrificou um peão aí. Que será que o Guiri tá querendo fazer? Bom, as peças aqui do Magnus Carlsen estão bastante espremidas, isso a gente já consegue perceber. Torre B5 foi jogado aí pelo Carlsen, atacando o peão de D5, e agora nós temos cavalo em E7 pelo Guiri, manobrando aí o cavalo, levando o cavalo para a ala do rei e também permitindo proteger depois o peão com C6 atacando a torre. F5 foi jogado pelo Magnus Carlsen, tentando liberar suas peças, aí ganhando espaço, e aqui H5 pelo Guiri, né? Além de tudo F5 cria um bloqueio, né? Esse lance do Magnus Carlsen cria um bloqueio e já ataca aqui o peão de G4, né? Que estava defendido aqui pelo bispo, agora está bloqueada a defesa. Por isso H5 aqui pelo Guiri, protegendo o importante peão aqui de G4. E agora bispo G5 foi jogado pelo Magnus Carlsen, cravando aqui o cavalo. Temos C6 pelo Guiri atacando a torre, defendendo aqui o peão de D5. A torre volta lá para B2. E agora a torre em F5 aqui pelo Guiri, capturando o peão. E4 foi jogado, olha como o Magnus Carlsen vai, né, puxa, o campeão do mundo, né, ele vai conseguindo soltar suas peças mesmo naquela situação toda restrita, né, devolve um pouquinho de material, vai soltando as peças. Temos agora um lance interessantíssimo aqui pelo Guiri. Aqui o Magnus Carlsen está fazendo a coisa certa, né? O Guiri não vai para o lance D por E4, mas se ele joga D por E4, depois de cavalo por E4, o Magnus Carlsen soltou as peças, o bispo vai jogar, o cavalo já está atacando o bispo, tem entrada em F6, o Magnus Carlsen fica feliz numa posição como essa. Então E4 é um lance poderoso aqui do Magnus Carlsen, mas o Guiri vai para um lance sensacional aqui da posição. Torre por G5, que incrível aqui esse sacrifício posicional aqui do Guiri, entregando aí a qualidade, entregando uma torre por um bispo. Temos H por G5 e agora cavalo G6, olha só, abrindo um ataque descoberto aqui em G5 e também de olho na casa de F4, o Guiri quer atacar o rei aqui do Magnus Carlsen que não fez roque. Temos E5, foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen, atacando o bispo aqui do Guiri, e agora o bispo volta lá para a casa de F8. A bispo D3 foi jogado, atacando o cavalo, cavalo em F4, contra-atacando agora o bispo, e aqui cavalo em F1 foi jogado pelo Magnus Carlsen. A dama fica protegendo agora o bispo. E o Guiri segue com dama por G5, capturando aí o peão. Temos F3 aqui pelo Magnus Carlsen com uma ideia bastante interessante aqui, ele com a posição, o centro aqui fechado, não existem ataques diretos na coluna E, o bispo aqui protegido pela dama. F3 traz a ideia aqui de forçar a mão e tentar partir para cima do rei aqui do Guiri, forçar a mão aí na coluna G. No entanto, esse lance aqui, o Guiri agora responde com uma sequência bonita aqui, cavalo por D3, cheque, aqui dama por D3, praticamente forçado, e agora dama C1, cheque, olha que legal, olha quem tá caindo aqui, a torre em B2, a partida seguiu com rei F2, agora dama por B2, cheque, o Guiri começa a ficar até com um pouco de material a mais, ele que estava com material a menos, né? Cavalo D2 cobrindo, e agora é difícil aqui o que você vai jogar nessa posição, né? Porque o rei aqui está um pouco exposto, a dama tem facilidade de entrar na posição e começar a atacar também o rei do Guiri. O Magnus Carlsen não dá ponto sem nó, ele não permitiu isso se não houvesse um contrajogo, né? No entanto, aqui o Guiri vai para um lance interessantíssimo. Se você quiser dar pause aí na posição e tentar encontrar o lance do Guiri, vale a pena nesse momento. E eu espero que você tenha encontrado o lance do Guiri aqui. Bispo em F5, olha que maravilha, né? Trazendo a oportunidade da torre jogar, né? Então liberando aí as peças. Esse lance vem com ataque sobre a dama, e a dama é quem está defendendo o cavalo, né? Então o Guiri aí vai conseguir trocar um pouco de peça, não dá tempo para o Magnus Carlsen atacar o rei dele e vai conseguir trazer a torre. Fantástico, a partida seguiu com dama por F5, dama por D2, cheque, rei G3, o rei sai em fuga, e aqui dama por C3, parece um lance que apenas captura um peão, um lance fominha, materialista, mas na verdade não. Aqui o Guiri também está ameaçando agora a dama por F3, tentando simplificar aí a posição para um final vencedor. E aqui o Guiri não está se incomodando com dama G6 cheque, simplesmente bispo G7, né? Se der mais um cheque aqui em E6, o rei sai e não tem mais cheque, e então esse ataque não é tão perigoso quanto parece. A partida seguiu com rei H4, aqui o Magnus Carlsen libera a coluna G para ataques, e agora dama por D4 foi jogada aqui pelo Guiri, mais um lance valente trazendo mais uma proteção aqui na posição, né? Mas mais do que isso, tá atacando a torre, né? Não dá tempo agora de capturar peão, nem nada disso,
porque a torre está ameaçada. A partida seguiu com torre G3, colocando a torre em segurança, e agora bispo G7 aqui pelo Guiri, protegendo o rei, dando a casa de F8 aqui para a torre. Parece que esse ataque aí existe uma pressão também em E5, parece que esse ataque do Magnus Carlsen está perdendo força. F4 foi jogado, mas depois de simplesmente torre em F8 aqui pelo Guiri, o Magnus Carlsen abandona aqui a partida. Que sensacional essa vitória do Guiri, aquela ideia de jogar G5, F5, né? Depois deu roque valente e sacrificou o peão. Muito bonita a partida e depois continuou de forma precisa aqui contra o Carlsen. Não deixou o Carlsen criar oportunidades, né? Mas aqui abandonou por quê, Rafael? Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui a dama tá atacada, vai ter que jogar aqui o quê? Dama G6, tá vindo dama F2 aqui, por exemplo, pressionando F4, cravando a torre, ameaçando dama em H2. Aqui pode seguir com E6, fazer o quê? Avançar o peão passado, né? Dama H2, cheque, rei G5, dama por G3, né? F5, o rei aqui, a dama e os peões, vamos dar checkmate no Guiri. Aqui pode seguir com dama E3, cheque, rei por H5, dama F4 e depois de F6 aqui avançando com os peões, torre por F6, o ataque vai, aquele fogo lá vai apagando, né? Aqui E7, vou promover o peão ficar com duas damas. Aí torre F5, cheque, dama por F5, dama por F5, rei H4, eu ainda tenho um peão passado. Aqui bispo F6, cheque, e aqui a gente percebe que o fogo miou de vez, né? Então por isso que depois de torre F8 aqui simplesmente o Magnus Carlsen abandonou a partida. Uma belíssima partida aqui do Guiri, né? E onde que o Magnus Carlsen perdeu a mão? O Magnus Carlsen perdeu a mão nessa posição quando ele faz o lance F3, e aí foi essa sequência, né, de cavalo por bispo e depois dama entrando aqui em C1, capturando a torre, e mesmo com aparente possibilidade de ataque ali do Carlsen por conta do rei exposto do Guiri, o Guiri mostrou que não era tão preocupante assim. Agora teve que seguir com aquele bonito bispo F5, né? Agora ao invés de F3, então o que poderia ter sido jogado? Aqui bispo B1, evitando aqui essa troca com a entrada da dama, né? Simplesmente assim as brancas estão segurando a posição. Materialmente falando, parece que as brancas estão melhores, né? 2 torres e 2 peças menores. As pretas têm apenas 1 torre e 3 peças menores. No entanto, as pretas têm peões, têm ataque, o Magnus tem o rei no centro. A gente pode dizer que aqui ainda continuaria uma partida com chances para os dois lados, né? Poderia seguir, por exemplo, com bispo A3, seria uma ideia interessante. Cavalo H3 seria outra ideia interessante. Bispo A3, por exemplo, atacando a torre. Torre B3, bispo volta para E7. Cavalo G3, cavalo H3 atacando a torre, torre G2, cavalo F4 atacando a torre, torre G1. Aqui o Guiri provavelmente não iria querer empatar, ó, quem diria em 2021, né? Quem diria que a gente estaria dizendo isso? O Guiri não ia querer empatar aqui, poderia jogar um B6 aqui para poder desenvolver o bispo de casas claras. Dama C2 seria uma possibilidade, ameaçando lá em H7, dama H6 protegendo. Cavalo E2, tentando simplificar, trocar peça. Aqui dá até para trocar, para ativar o bispo e ativar a torre, ó. Vale a pena trocar aqui. Você joga o bispo A6, desenvolve o bispo e desenvolve a torre na sequência. Cavalo por E2, rei por E2, bispo A6, cheque. Rei D1 e torre F8. E a gente tem uma posição, aqui sim a gente começa a simplificar para um equilíbrio. Dama G6, cheque, trocando peça, né? Com o rei aqui no centro, tudo que você quer trocar as damas. Dama por G6, bispo por G6, e aqui existem esses peões, aqui todos vão cair, mas também está caindo aqui outros peões, e a gente simplificaria para um final, depois de torre por F2, bispo por H5, rei F8, tira o rei daí, bispo por G4, torre por A2, a gente simplificaria para esse final, torre par de bispos contra par de torres e bispo, pretas com um peão a mais, provavelmente aí um final aí continuaria com chances para os dois lados, né? A gente não pode dizer que as brancas têm vantagem porque o par de bispos joga muito, né? A torre está muito bem posicionada cortando o rei e as pretas têm possibilidade de parar aqui o peão passado e também criar ataques aqui na ala da dama, né? Então a gente teria uma partida bastante equilibrada com chances para os dois lados. Então F3 foi o lance que perdeu a mão aqui para o Magnus Carlsen e o Guiri para uma posição que ainda daria chance para o Magnus Carlsen lutar aí pelo empate, mas o Guiri não perdoou aí o erro do Magnus Carlsen. Beleza, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez,